Eu queria falar sobre outra coisa, mas o homem engaja, né? Então tem que falar. Fala comigo! Começando mais um vídeo. Meu nome é Herbert, mais conhecido como Pelé. E hoje a gente vai falar sobre quem? Neymar. Porque isso da mídia, da Ibope, e o canal tá começando, então a gente tem que fazer isso. E o assunto hoje é sobre a relação entre Ancelotti e Neymar. O Ancelotti, por que ele não convocou o Neymar? Ele falou que é questão física, o Neymar falou que é questão técnica. E aí? Então vamos começar sobre o assunto. É um assunto que para mim ele tem várias camadas e a gente vai falando um pouquinho sobre cada uma. Primeira coisa, né, para recapitular. O Ancelotti chegou, não convocou o Neymar e ele chegou a falar na coletiva dele, ele respondeu 3 vezes sobre o Neymar. Na primeira ele falou que era porque o Neymar teve um probleminha e por isso não ia convocar e que a questão do Neymar, que o Neymar não precisa provar nada para ninguém. Todo mundo sabe da qualidade do Neymar, então que a questão dele é puramente física. Depois ele falou de novo que ele não vai convocar ninguém que não esteja 100% para a seleção. Aí nessa hora ele estava citando tanto o Neymar quanto o Rodrigo. E depois foi perguntado de novo, ele falou que ele não tem que dar satisfação para ninguém sobre por que ele está convocando ou não. Se os jogadores estiverem incomodados, que podem ligar para ele. No caso, ele estava, porque o pessoal questionou de novo sobre o Rodrigo e Neymar, ele respondeu nesse sentido. E aí depois, ele dá uma entrevista para o UOL, e na entrevista para o UOL, ele fala novamente. Todo mundo sabe que a questão do Neymar é por causa da questão física. Ele não está 100%, ele não fala com essas palavras, mas ele fala que todo mundo sabe que a questão do Neymar é físico. Né? Que por isso que todo mundo sabe o que o Neymar pode entregar. Então, que ele resolvendo isso, provavelmente ele estaria no time. E aí depois o Neymar veio, deu entrevista pós-jogo, pós o último jogo contra o Fluminense, e falou que fisicamente ele está bem. E que sente que foi uma questão técnica do treinador, mas que ele ia torcer para a seleção. E aí entra o ponto. Primeiro que começou a haver alguns questionamentos sobre se aquela entrevista que ele deu lá atrás falando que ele não precisa provar nada para ninguém, que por causa disso o Ancelotti não convocou ele. Eu não acredito que vá por aí, porque o Ancelotti praticamente repete o que o Neymar disse na coletiva dele, falando que todo mundo sabe a qualidade do Neymar, todo mundo sabe que ele não precisa provar nada, que a gente já conhece, então ele repete o que o Neymar disse. Então não acho que seja essa questão. Só que eu acho que o Ancelotti, ele tá deixando bem claro que se o jogador não estiver com nível suficiente para estar na seleção, ele não vai levar. Como eu disse num vídeo para trás, eu levaria o Neymar? Eu levaria o Neymar porque acredito que ele vá estar no ciclo da Copa e deve ir para a Copa se tiver tudo ok com ele. Mas entendo o Ancelotti fazer isso. Uma porque ele quer testar outros jogadores, então ele não precisava correr o risco. Outra que o Neymar no momento não está realmente no nível, podemos dizer, físico e técnico para ser convocado. Então entendo ele querer aproveitar para testar outros jogadores que estão em nível melhor. E eu acredito também que o Ancelotti sabe disso, que a gente não pode montar um time pensando exclusivamente no Neymar. Eu sou muito fã do Neymar, defendo ele muitas vezes na questão de dentro de campo, mas se a gente pegar o retrospecto dele dos últimos anos, a gente não tem a certeza de que ele vai estar bem fisicamente, né? Tecnicamente a gente sabe da qualidade dele, mas a gente não tem certeza se ele vai estar bem fisicamente para estar na Copa, se ele vai conseguir manter jogando, se ele não vai ter lesões, porque nos últimos anos ele teve lesões todos os anos. E lesões aí, teve a lesão grave no joelho, a gente não sabe como que ele vai ir voltando. Eu cheguei a falar num outro vídeo também sobre a questão de que um jogador, depois de uma lesão no joelho, ele leva em média 2 anos para conseguir recuperar o seu alto desempenho. Então, é super normal o Neymar ainda estar com dificuldades ainda de entregar o seu alto desempenho. Caso suponhando que ele consiga voltar a jogar naquele nível. Então é normal, faz parte. O Pedro mesmo do Flamengo, que voltou antes, é mais novo, né? Ele também ainda começou a fazer algumas boas partidas agora, mas ele também ainda demorou um pouco para chegar no seu alto nível. E eu acho que ainda nem está. Ainda está chegando nesse ponto, que eu acredito também que o Ancelotti vai levá-lo ainda. Não levou justamente por ele ainda não estar nesse nível tão grande dele. Agora que ele está jogando com mais frequência, teve problemas no Flamengo lá com o treinador. Então tem essa questão. Então, já entra esse ponto.
E o Ancelotti, ele precisa montar um time. Tendo uma estrutura de time montada, aí a gente pode pensar assim, opa, o Neymar está bem para a Copa? Para a seleção, para ir para a seleção? Vamos encaixar ele aqui, porque o time está todo montado. Então, é só incluí-lo. Esse papo de que tem que montar o time pensando em fulano, time pensando em ciclano, não funciona, principalmente, como eu disse, sabendo que um jogador que tem um histórico de muitas lesões. A gente não pode fazer um time pensando num cara desse, como o Dorival fez. E isso também entra na questão que eu falei, que tem várias camadas, né? Essa foi uma camada. A outra camada é o Ancelotti também mostrar isso. Mostrar que ele vai montar um time, mostrar que ele não é refém do Neymar. O Dorival, o Neymar é machucado há 10 meses e o Dorival vem e me fala que o time foi pensado para o Neymar. Como você pensa num time onde o cara não tá jogando? E o Neymar pisava ameaçava pisar no chão, o povo já queria convocar ele. Eu, por mais que gosto muito do futebol dele, acho que seja o cara tecnicamente o melhor que a gente não pode ter essa cabeça igual do Dorival. Ser refém de um cara dessa forma. Então o Ancelotti também está mostrando, né, que ele não é refém de jogador nenhum, nem do Neymar, como também, assim, situações diferentes, mas ele também não levou o Vinícius Júnior. Porque o Vinícius Júnior estava suspenso no jogo e ele falou, vou aproveitar e vou testar. Ele não depende de ter um Vinícius Júnior para montar o esquema dele. E aí entra uma outra camada que é a questão. Só se o Ancelotti só consegue fazer isso por ser o Ancelotti. Por ser um técnico já com grife, com títulos, que é maior do que os jogadores. Eu falo que a seleção brasileira, por nunca ter treinador estrangeiro e por os nossos treinadores brasileiros dificilmente irem para fora, né? Teve o Luxemburgo, o Filipão que foram, dificilmente os nossos craques tinham um treinador maior do que eles. O jogador era sempre maior que o nosso treinador. Então o nosso treinador era sempre obrigado a tratar ali, passar a mão na cabeça, né? Fazer meio que do jeito que esse jogador é, porque ele era maior que o treinador. Então, desde que eu me entendo por gente, pelo menos, eu nunca tinha visto um treinador na seleção brasileira ser maior do que o nosso craque. Porque o Neymar vai falar assim, ei, eu já ganhei Champions League. O Ancelotti vai falar, isso aí eu tenho umas 5. O Vinícius Júnior vai falar a mesma coisa, ele vai responder, fala, não, você só foi campeão comigo. Então é um peso diferente. Que se o Dorival tenta fazer isso que o Ancelotti está fazendo também, ou qualquer outro treinador brasileiro, ia tomar pancada demais. Mas o Ancelotti, ele tem peito para aguentar isso. Então entra mais uma questão. E aí entra a questão também do Neymar. Eu acho que é importante também ter um treinador que mostra para o Neymar que ele é importante para o time, mas ele não manda em nada, não. Eu falo que isso é do ser humano. A gente, às vezes, quando a gente fica numa situação, né, onde a gente é grande, é valorizado, onde a gente se destaca, às vezes a gente pode deixar o nosso ego falar mais alto. Isso independente de pessoa. Tem até uma história de um imperador, chamava Marco Aurélio, que diziam que ele tinha um escravo que todo dia falava no ouvido dele assim, lembre-se que você é apenas um humano, para ajudar ele a manter a humildade, porque o cara era o imperador. Então eu acho que o Ancelotti também tá fazendo esse tipo de trabalho com o Neymar. Chegando, falando para ele assim, ó, você é importante, mas não é tudo isso não. Dá para fazer sem você. Até para dar uma gana pro Neymar, né? Porque o Ancelotti é um cara experiente, ele sabe cutucar os jogadores dele, sabe fazer, extrair os melhores, o melhor dos jogadores. Então ele tá mostrando ali, ó, joga a bola, meu filho. Que aqui ninguém tem cadeira cativa, não. Então mostrando pro Neymar sentar, porque por mais que tenha muitas críticas em cima do Neymar, dentro do mundo do futebol, os jogadores que atuam hoje, os treinadores, todo mundo confia no Neymar, engrandece o Neymar, joga o Neymar lá em cima. Então, isso faz com que o ego do jogador suba. O Neymar chegou aí no Brasil aí querendo, né, discutindo com o torcedor, discutindo com o jogador, querendo dar resposta para todo mundo. Isso mostra um certo desequilíbrio emocional que, de certa forma, o Neymar sempre teve, mas também mostra um pouco de ego da parte dele. Então é bom vir alguém para podar o cara, que é o que a gente fala que às vezes faltou, né? Por exemplo, quando ele estava no PSG, tanto ele quanto o Mbappé, eles têm culpa das atitudes que eles tiveram? Tem, mas o PSG também tem muita culpa, porque deixava eles crescerem dessa forma.
E isso é qualquer pessoa, é eu, é você, todo mundo. Se você vai deixando, vai dando muita corda, a pessoa vai crescendo, a pessoa se sente maior e isso pode atrapalhar o ambiente. Então o Ancelotti está mostrando isso. Agora, essa questão de rixa entre Ancelotti e Neymar, achar que o Ancelotti está querendo falar assim, ó, você deu aquela entrevista e agora você vai ficar de fora? Não acredito que seja isso. E o Neymar, quando ele fala da questão de que ele tá bem fisicamente, mas não tá bem, acha que o Ancelotti não levou ele por questão técnica, é uma questão, como eu disse no começo, técnica e física. Por quê? Porque assim, uma coisa é você estar fisicamente apto para jogar. Isso é uma coisa, isso o Neymar está. Mas ele não está 100% da qualidade dele, isso é óbvio. Ele ainda não consegue arrancar bem, ele ainda não consegue dar o drible dele com a facilidade que ele fazia. Talvez ele nunca mais seja o Neymar de 2015, 2017, realmente. Mas ele pode entregar mais à medida que ele for jogando com frequência. Ele jogou 7 jogos seguidos agora. Isso é muito pouco ainda para o cara atingir o alto nível. Eu cheguei a falar isso num outro vídeo também. Eu acredito que o Neymar só vai atingir o 100% dele no ano que vem. Não vai ser nem esse ano. Mas para isso ele tem que jogar esse ano. Que aí ele vai, consequentemente, estar na seleção. Se ele manter a regularidade de estar jogando, ele vai para a seleção pela questão nível técnica dele. Por mais que fale assim, talvez ele não seja titular. Acho difícil até, se ele conseguir manter jogando. Mas nem que seja no banco, ele vai ter qualidade suficiente para estar no banco. Mas para isso, precisa jogar e atingir um nível melhor. Então temos que saber diferenciar isso. O que é a questão estar apto para jogar fisicamente, de estar 100% fisicamente para entregar o futebol dele. O Ancelotti usou a mesma justificativa para o Rodrigo. O Rodrigo também não foi, porque ele entendia que também não estava 100% fisicamente, porque o Rodrigo teve um problema físico, voltou agora, virou banco, né? Tá na reserva. Então tudo isso interfere para o cara conseguir entregar o seu 100%. Então ele tem que dar tempo nesses quesitos. Então acredito que é mais nesse sentido que estava havendo essa discordância. No sentido de um entender que, o Neymar entender que fisicamente ele está 100%, mas ele não está 100% do seu futebol, da sua performance. São coisas diferentes. Beleza? Se você tem mais algum comentário a acrescentar, ou se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários. Abraço!